Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas, vamos continuar a falar sobre comparação de projetos. Agora eu quero falar com vocês sobre essa situação. Eu vou comparar usando o VPL, certo? Só que a duração dos projetos é diferente, ou seja, por exemplo, eu tenho o projeto Alpha e tenho o projeto Beta aqui colocados, o Alpha e o Beta. Observe que é um projeto genérico de 4 anos e um projeto genérico de 3 anos. Observe que aqui ele tem 4 anos de duração e aqui 3 anos de duração. Então, são diferentes. Se eles são diferentes, vamos fazer mais bonito, né? Fazer mais bonito aqui. Se eles são diferentes, quer dizer que o VPL do alfa, que eu posso calcular de qualquer maneira, e o VPL do beta não são comparáveis. Compara. Se eu não posso comparar, como é que eu vou calcular? Basicamente, o que eu vou ter que fazer é a seguinte situação. Eu vou calcular, ou vou utilizar, vamos dizer assim, uma, uma, um arranjo de cálculo que me permita fazer a comparação. Por quê? Por que eu não posso comparar? Vamos só checar essa situação. Por que eu não posso comparar? Porque esse projeto aqui, um projeto mais longo, ele gera valor durante 4 anos. E esse projeto B aqui, ele parou no ano 3, ou seja, parou de gerar valor. Será que se ele continuasse, se eu tivesse uma continuação desse projeto aqui, ele não poderia, vamos dizer assim, nas mesmas condições, gerar mais valor que o 4? Digamos que eu tenha um projeto com 10 anos e outro com 5 anos, por exemplo. Né? Se eu tivesse essa situação, e eventualmente, se eu dobrasse ou fizesse 2 vezes um outro projeto de 5 anos, eu chegaria na mesma idade do projeto de 10. Ou seja, será que 2 vezes o projeto de 5 anos não é melhor do que um projeto de 10 anos? Tá? Então, na realidade, essa ideia de duração diferente, né, acaba vinculando essa condição, ou seja, você não permite que você compare os projetos. Agora, eventualmente, é possível que você tenha um projeto com menor duração que seja melhor do que o projeto com maior duração. Agora, como é que eu sei isso? Eu não posso diretamente comparar os VPL, porque os VPLs são relacionados a períodos diferentes. Dessa maneira, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte condição. A necessidade de talvez, um arranjo de cálculo, determinar o VPL por ano. Por exemplo, se eu tivesse o VPL anualizado, VPL por ano, por exemplo, eu teria o VPL para cada ano dos 4 anos e o VPL para cada ano dos 3 anos. Como eu tenho uma relação, a relação, vamos dizer assim, é como se fosse uma taxa, uma coisa assim, eu poderia comparar essa condição. Então, como é que eu poderia fazer? Olha, uma das maneiras é a gente fazer a seguinte situação. Eu pegar, por exemplo, o VPL do projeto Alpha, colocar aqui como se fosse uma série uniforme, que a gente já conhece, certo? E distribuir uniformemente, como se fosse um PMT, ó, durante 4 anos. Tá? De 1 a 4 anos. Certo? E aí eu vou calcular o meu PMT, como se fosse meu VPL, o meu valor presente de uma série uniforme postecipada. Lembra como é que a gente calculava? É VP igual a PMT vezes 1 menos 1 mais I na menos N sobre I. Essa era aquela série uniforme postecipada, onde eu distribuo parcelas de um financiamento, lembra? Uniformemente distribuídas. Então aqui, ó, esse PMT seria como se fosse o VPL distribuído anualmente, certo? De maneira uniforme, ou seja, quanto é que eu ganho por ano em termos de VPL, quanto é que me sobra de dinheiro por ano. Esse é o cálculo do VPL anualizado, que para nós tem um nome específico, ele se chama
VAUE. Então agora eu tenho, ao calcular esse PMT, eu tenho o VAUE do projeto alfa. E eu faço a mesma coisa para o projeto beta, certo? Então eu tenho aqui o VPL do projeto beta, aqui selecionado, e eu distribuo o VPL do projeto beta, que é esse aqui que eu calculei, durante 3 anos. Por que 3 anos? Porque é a duração do projeto beta. Então eu tenho aqui esse 3, certo? E esse meu PMT que eu vou calcular usando aquela fórmula lá em cima, né? Ele vai ser exatamente o VAUE do projeto beta. Então veja, como eu estou numa situação em que esses valores são valores por ano, eles são comparáveis. Por eles serem comparáveis, eu posso dizer qual é o melhor e qual é o pior. Ou seja, aquele que é o maior VAUE é o melhor projeto. Em tese, eu resolvo o problema da não utilização, ou perdão, da não possibilidade de comparar VPLs. Eu uso o VPL, mas eu transformo o VPL no VAUE. Ou seja, eu distribuo o VPL como se fosse um ganho anualizado. Ou seja, um VPL por ano, vamos dizer assim. Então, esse arranjo que eu faço aqui, eu posso utilizar, né, de qualquer maneira e podendo comparar projetos com idades diferentes. Observe que, claro, a gente fazendo algebricamente eu tenho que usar essa fórmula. Mas como é que eu determino o PMT usando uma função do Excel? Tá? A gente vai ver ali que é a função PGTO. A função PGTO, abre parênteses, e os parâmetros da função, vai me calcular o meu PMT, né? Usando o VPL, no caso, como VP. E ao calcular o PMT, eu tenho o meu VAUE. Então, o meu VAUE é facilmente calculável usando esse arranjo, vamos dizer assim, né? Arranjando aqui mais ou menos para você determinar o valor do VAUE e poder comparar, tá? Então, vamos utilizar aquele exemplo numérico que a gente usou nos vídeos anteriores, agora, né, supondo, né, um projeto, lembra que a gente fez usando o A e o projeto C, calculamos tiro incremental, aquela história toda, inclusive eles estão aqui nas outras abas, mas eu vou utilizar agora um projeto D. Esse projeto D é um projeto de investimento de 80, 30, 30, 30 e 25. Ou seja, um projeto de 4 anos e o projeto C é um projeto de 6 anos. Eu vou usar o C, para não usar os 3, eu vou usar o C, que supondo seja melhor do que o projeto A. Tá? Então, considerando essa situação, eu vou determinar, então, qual seria, né, o VAUE desses dois projetos. Veja que aqui eu já calculei o VPL do projeto C para TMA de 10%. Está aqui. O VPL do projeto D está aqui, para 10% também. Observe que, nessa situação, o VPL do D é menor do que o VPL do C. Agora, isso não significa dizer que o projeto D é pior ou melhor do que o C. Não posso, porque esses dois valores não são comparáveis devido a essa condição da diferença de tempo. Tá? E aí, aqui tem a TIR, mas a TIR nesse momento não importa muito. Tá? Eu vou calcular o VAUE desse projeto C. Como é que é o VAUE? Né? Lembrando, né? O VAUE é eu pegar o VPL do projeto, distribuí-lo ao longo de 4 períodos ou 3 períodos aqui nesse meu exemplo. Tá? Ou seja, pela quantidade de períodos do projeto. E para que eu faça isso, eu vou usar a função PGTO, que é nada mais que determinar o PMT dado um VP, dado um N, dado um I, aqui colocado. Tá? Então, usando essa condição, eu vou usar a função PGTO. Observe, PGTO, abre parênteses, ele pede a sua taxa, eu vou usar os 10%. Vou pegar o ponto e vírgula, veja, ele pede o número de períodos. O número de períodos do projeto C é 6 anos. Então, vou colocar aqui, ó, 6. Ponto e vírgula, qual é o VP? O VP é o 1527.
Tá? Agora, como o Excel basicamente inverte o sinal de PMT para VP, e eu não gosto disso, eu vou usar um menos, não é que eu não gosto, não quero agora usar essa condição, então eu vou considerar menos VP aqui. Tá? Fecho o parênteses e dou um Enter. Resultado 3,51. O que é esse 3,51? É o 15,27 distribuídos uniformemente ao longo de 6 anos. Então, esse 15,27 distribuído uniformemente é o meu VAUE. Então, o VAUE do projeto C é 3,51. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o projeto D. Observe, PGTO, abre parênteses, a taxa de juros usa 10%. Separo agora em 4 períodos, observe, ele só tem 4 anos, então vou colocar 4 períodos, ponto e vírgula. O VP dessa função agora é o meu VPL, então vou colocar menos esse 11,68 para não inverter o sinal. Fecho parênteses, resultado 3,68. Observe, o que isso quer dizer? Quer dizer que para uma TMA de 10%, como aqui colocado, para essa TMA, tá? O projeto D é um projeto melhor do que o projeto C, mesmo, tá, ele tendo um VPL menor. Porque ao distribuir 11,68 em 4 anos, isso acabou dando por ano um valor de 3,68. E se eu pegasse o projeto C, eu teria um VPL em tese melhor, maior, só que ao distribuir esse VPL em 6 anos eu vejo que eu tenho 3,51, que é menor do que 3,68. Tá? Então, em tese, essa situação te dá a condição do projeto D ser melhor do que o projeto C nessa condição. Então, eu tomo a decisão pelo projeto D, que é um projeto de menor valor. Agora, obviamente, como a gente viu quando a gente analisou tiro incremental, é importante a gente verificar como é que isso se comporta com variações de TMA. Veja, ele não vai variar a quantidade de anos, ele vai variar apenas a taxa de distribuição, taxa de juros que distribui o VPL ao longo dos anos. Então eu vou calcular o VPL, aqui eu calculei, por exemplo, o VPL do C para as diferentes taxas de juros. Ó, tá? Então esse aqui é o VPL do C para 0%, para 10%, que é o 15,27, olha, 11,68 e 15,27. E aqui eu fiz por projeto D. Ó, o VPL daquele projeto D ao longo de 4 anos me deu 11,68. Tá? Agora eu vou calcular o VAUE para esse projeto, considerando esse VPL sendo distribuído em 6 anos com uma taxa de 0%. Então eu vou fazer assim, ó, igual PGTO, abre parênteses, a taxa de juros vai ser essa daqui, separo. O número de períodos vai ser, do projeto C é um projeto de 6 anos, então vou escrever 6 aqui, não vai alterar nada. E o VP, no caso, vai ser esse aqui, menos 70. Então eu estou distribuindo o 70 ao longo de 6 anos, que vai me dar o valor de 11,67. Tá? Então, distribuindo 70 ao longo de 6 anos, me dá 11,67. Se eu fizer essa mesma condição, né, fazendo basicamente essa mesma conta, posso fazer isso aqui embaixo, vamos ver se ele bateu, ó, exatamente, ó. Agora distribuiu o 56,87 para 2% ao longo de 6 anos e o 10,15. Fazendo essa conta, eu vou chegar, vamos pegar aqui, fazer assim, opa, puxei demais. Vamos colocar desse jeito. Observe que o VAUE, né, do projeto, ou seja, a distribuição do 70, 56, 7 e aqui negativo, né, distribuído ao longo dos anos do projeto, me dá o VAUE do projeto C. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o VAUE do projeto D, ou seja, calcular usando o PGTO, abre parênteses, a taxa de juros eu vou pegar essa daqui, vou distribuir em 4 anos, que é o projeto D, e vou utilizar o VPL aqui colocado, divididos, vai me dar 8,75 para o primeiro ano
perdão, para uma taxa de 0% e fazendo a mesma coisa, eu vou ter basicamente o value do projeto, né, distribuindo esse VPL, certo? Ao longo, ó, observe, vamos separar aqui para não dar confusão. Vamos colocar aqui, ó, esse é o projeto C, esse aqui é o projeto D. Vamos pegar outra cor aqui, verdinho, por exemplo, ou laranjinha, certo? Então eu tenho o projeto D aqui, analisado, aqui o VPL dele, e aqui o VALUE respectivo, ou seja, a distribuição desse VPL ao longo de 6 anos. 4 anos aqui, e desse VPL ao longo de 6 anos. Essa é a conta que eu fiz. Basicamente para eu poder analisar como é que se comporta o VALUE com a variação da TMA. Agora vamos ocultar isso aqui, porque a gente não precisa dele. Vamos ocultar os dois VPLs. E vamos analisar só esses values aqui, como é que eles se comportam. Observe que, nesse caso, eu tenho a seguinte situação. Ó, vamos inserir um gráfico e ver como é que é esse comportamento. Opa, ó, observe. Tem um comportamento parecido lá com aquele da tira incremental que a gente viu, né? Esse aqui é value. Vamos colocar aqui. Value. Ok? Ao fazer isso, eu vejo que para 10%, como a gente já tinha verificado, o value do projeto D, vamos dizer assim, é 3,68, ó, 3,68 aqui. Ou seja, é um projeto que tem vantagens sobre o projeto C para a TMA de 10%. Só que, observe, temos também uma situação de interseção aqui nos dois values, né? Essa taxa não é uma taxa definida, ou não tem na teoria, vamos dizer assim, um nome específico, como a anterior era de tiro incremental. Então, a gente precisa entender só como é que isso se comporta, porque, vamos dizer assim, é importante ver que essa condição acaba gerando uma interpretação equivocada se a gente não levar em consideração a TMA. Então, observe o seguinte, se eu fizer uma continha, né, do value, vamos lá aqui, ó, value D menos value C, por exemplo. Vamos botar um espacinho aqui para a gente não errar. Eu vou fazer assim, ó, igual isso menos isso. Vai dar negativo e eu vou fazer aqui até o final. Tá? Então eu vejo que aqui essa diferença não quer dizer muita coisa, vamos dizer assim, seria o quanto um é maior do que o outro ou algo nesse sentido. Né? Quando é negativo, quer dizer, no caso, que esse C é maior. Né? Agora, essa interseção ela é calculada usando a função TIR novamente. Apesar de não ser a TIR, né? Mas a função TIR nos permite determinar essa interseção. Se eu calcular aqui, ó, eu vejo que essa taxa é uma taxa de 9,23. O que é esse 9,23? É exatamente essa interseção que eu tenho aqui. Tá? Então, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Vamos ver. Vamos, devagar. Aí, esboço de tela aqui, pronto. Tá? O que eu tenho? Eu tenho a seguinte situação. Ó, vamos pegar azul claro, pronto. Essa taxa de juros aqui, ou esse valor do value C, que está em laranja, certo? E aqui eu tenho o D, que está em amarelo, tá? Observe, nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, os dois values são iguais, certo? Tá? Essa taxa de juros aqui é exatamente essa taxa obtida com vamos dizer assim, o cálculo da TIR dessa diferença entre os dois values, o 9,23. Basicamente, esse cálculo não quer dizer muita coisa. Essa taxa, vamos dizer assim, não é uma taxa que possa ser utilizada para determinar alguma coisa, mas é uma taxa importante porque, observe, nesse caso aqui, ó, vamos separar aqui, ó, qual é o melhor projeto nesse caso? C. E a partir daqui, D. Tá? Então, como a minha TMA é de 10%, observe, ó, vamos mudar a cor. Vou botar
Amarelo, vai. Amarelo não, que já tá, vai dar igual. Vamos pegar outra cor, laranja. Observe, outra laranja, mas que vá, tá? Então eu tenho aqui a minha TMA de 10%. Observe que a TMA é 10%, conforme já foi colocado aqui. Se a TMA é 10%, né, para TMA, e se a tendência é aumentar a TMA, por exemplo, é um cenário, vamos dizer assim, de incerteza, cuja tendência é aumentar a taxa, certo? Eu escolhendo o projeto D, né, vai me dar uma situação de conforto, porque sempre nesse caso vai ter a condição em que o projeto D vai ser melhor. Agora, caso a situação seja de redução de taxas futuras, certo? Tem que ficar esperto, porque se a taxa cair para igual ou abaixo de 9,23, que é esse ponto aqui, certo? Eu tenho a situação invertida, ou seja, o meu projeto C passa a ser melhor. Tá? Então, é uma outra análise, né? Uma análise talvez um pouco mais elaborada. Eu sugiro que você assista mais uma vez esse vídeo, tente reproduzir. Esse arquivo que eu estou utilizando como exemplo aqui, ele vai estar disponível para vocês, né, lá no Blackboard, para que vocês possam fazer a utilização dos mesmos e, eventualmente, mexer com esses números aqui, ok? Então, fique à vontade. Observe que agora nós temos, vamos dizer assim, comparação de projetos, nós temos basicamente, né, basicamente a gente pode comparar pelo payback, eu posso comparar pela emitir, eu posso comparar pelo VPL, certo? Agora, quando eu comparo com o payback, eu tenho que tomar cuidado que às vezes a informação, vamos dizer assim, de um tempo menor, pode me gerar perda de valor. Ou seja, eu posso pegar um projeto com menos tempo de retorno e que gere menos valor para mim. Tá? Às vezes um projeto mais longo gera mais valor. Então é importante ter esse cuidado. Mesma coisa é emitir. Um projeto com maior rentabilidade não necessariamente é aquele projeto que gera mais valor para mim. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Não que eu não possa usar para comparar, mas eu tenho que tomar esse cuidado. Já o VPL é, vamos dizer assim, a prova dessa limitação. Ou seja, é a melhor ferramenta para comparar projetos. Só que tem os cuidados. Você tem que, conforme a gente viu, verificar se eu tenho projeto com duração igual, ou seja, a questão da duração aqui é um problema para mim, tá? Então vamos colocar aqui duração. Né? Se eu tenho uma duração que é igual, tá? Eu posso comparar VPLs, ou seja, VPL comparado, né? Pode ser comparado. Agora tem que tomar cuidado com a tira incremental. Certo? Verifique lá, veja se a tira não está no primeiro, no segundo, ou no primeiro, não está no primeiro quadrante. Se estiver no primeiro quadrante é um problema e você tem que analisar. Já se a duração é diferente, né? Eu tenho que utilizar o chamado VALE, que é a distribuição do VPL ao longo da vida do projeto, certo? Também tem que tomar cuidado com taxa de interseção, que não tem o nome, tá? Mas também é importante, interseção, certo? Da mesma maneira que a taxa vamos dizer assim, incremental também pode cair no primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo e quarto quadrante, a taxa de interseção aqui do VALE também pode, né? Vamos voltar aqui rapidinho, ó, só para a gente lembrar. Ó, eu posso eventualmente mudar aqui, ó, vamos colocar aqui um valor maior, tá? 50, por exemplo, que faz com que o meu projeto D seja consideravelmente melhor do que o projeto C, ou seja, meu projeto D vai ser sempre melhor, né? A taxa de interseção está lá longe, então não tem problema em relação a isso. Agora, vamos baixar aqui para 20, por exemplo. Observe, nesse caso, meu projeto C agora é o melhor, tá? Por quê?
porque ao longo de toda a vida, de todas as possíveis variações de TMA, o meu VALE sempre vai ser melhor. Tá? Então é só tomar esse cuidado e verificar como é que você vai avaliar, né, quão perto a sua TMA está, vamos dizer assim, dessas taxas de interseção. No caso, a tira incremental, quando você tem projetos de duração igual, e essa interseção aqui quando você tem projetos de duração diferente. Tá? Então o VALE também é uma ferramenta interessante, importante, vale a pena você trabalhar em relação a isso. Ela tem algumas aplicações bem legais que eu vou mostrar em exemplos posteriores, ok? Muito bem.